Afinal, em que língua foi escrita a Brit Hadashah, que você conhece como o vulgo Novo Testamento? É sobre isso que nós iremos falar. Há uma grande discussão no meio acadêmico sobre este assunto. Majoritariamente, os estudiosos do Ocidente acreditam que os autógrafos do Novo Testamento foram todos escritos em grego. Os apóstolos utilizaram a língua grega para compor todo o escrito do Novo Testamento. Eu tenho aqui em mãos esse livro excepcional do Tzadok Ben Derer, que se chama Origens Aramaicas do Novo Testamento. Neste livro, ele vai trazer concisas provas de que toda a Brit Hadashah, os escritos nazarenos, foram escritos em aramaico. Eu vou ler algumas partes do que ele traz aqui, apenas a nível de informação para você. Eu partilho do pensamento de que todo o escrito nazareno foi sim escrito em aramaico. Acredito sim que os escritos nazarenos foram escritos em aramaico. E algumas provas que o Tzadok vai trazer aqui corroboram com aquilo que em algumas oportunidades eu já havia estudado. O livro é fino, são 138 páginas apenas. É um livro bastante empolgante, uma leitura muito gostosa de se fazer. A capa é bem bonita também, aqui você vai ter alguns escritos na língua aramaica. Se nós estudarmos o período de helenização dos judeus, você vai entender porque até mesmo os cristãos orientais, eles creem que os escritos nazarenos, o Novo Testamento, foi todo ele escrito em aramaico e não em grego. A nossa cultura ocidental, ela foi amplamente influenciada pelo helenismo grego, em toda a nossa forma comportamental, inclusive na nossa forma de pensar. E por isso que, majoritariamente na nossa cultura, todos os estudiosos acerca dos textos do Novo Testamento e todo cristão vai acreditar que o Novo Testamento foi escrito todo ele na língua grega. O livro do Tzadok, na sua apresentação, diz assim: Tzadok Ben Derer é o nome israelita de Fábio Moraes de Aragão. O autor é procurador da República e professor de Direito Constitucional, tendo exercido anteriormente o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Estudou relação judaico-cristã em Israel no Max Stern Academic College of Emek Israel, bem como instituições de ensino judaico-messiânico no Brasil e nos Estados Unidos. Pioneiro no Brasil das pesquisas sobre as raízes judaicas de Yeshua e os seus discípulos, à luz do judaísmo do período do Segundo Templo, tal como da origem aramaica do Novo Testamento. Escreveu os livros Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua e de seus Talmidim e a Peshita, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua, bem como diversos artigos especializados que o tornaram conhecido no Brasil em mais de 70 países. Nós temos uma folha de rosto com o nome do autor, Tzadok Ben Derer. O sumário, ele nos revela pautas bem interessantes que ele traz nesse livro. Olha só, eles falavam aramaico e não grego. A origem aramaica dos livros da Nova Aliança nos tempos do rei Abgar. A originalidade da Peshita e os 5 livros falantes. O manuscrito aramaico na Biblioteca do Vaticano. Egesipo e os livros da Nova Aliança em aramaico. Evidências da originalidade da Peshita. O encontro histórico entre a família de Yeshua e o Papa Silvestre. Codex Carboris. Evangelho dos Misturados, vulgo de Atessaron. O testemunho de Bardaciam.
o testemunho de Alparate, o sábio da Pérsia, o testemunho de Efraim, o sírio, o testemunho dos neotestarianos, que inicialmente eram judeus nazarenos, o testemunho textual, a uniformidade da Peshitta e as variantes dos manuscritos gregos, o testemunho dos jacobitas, o testemunho maronita, o testemunho dos cristãos na Índia, conclusão e bibliografia. Aqui na quarta capa traz informações interessantes que diz assim: afirma a teologia ocidental que o Novo Testamento foi escrito em grego. Na contramão deste dogma, o teólogo judeu Tzadok Ben Derer, mediante farto arcabouço histórico, demonstra que a língua original de Yeshua, Jesus e os seus discípulos foi o aramaico, e nessa língua Deus inspirou os apóstolos para escrever os livros da Nova Aliança, comumente conhecido como Novo Testamento. As escrituras sagradas em aramaico são chamadas de Peshitta, que significa reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro. Ou seja, a Peshitta é a escritura original. Trata-se do único texto legítimo, autêntico e puro que contém os livros do Novo Testamento, em aramaico, a língua nativa de Yeshua e de seus primeiros discípulos. A pena de William Norton resume de forma brilhante como lhe é peculiar que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico e no Oriente os discípulos consideravam a Peshitta o verdadeiro documento sagrado. Os termos aplicados à Peshitta comprovam a crença geral em sua origem divina. Acerca da sacralidade da Peshitta, escreveu o preclaro teólogo Johannes Wittlaus. A Peshitta foi exaltada com os maiores louvores. Foi considerada ser exatamente o que foi escrita nos tempos antigos pela autoridade apostólica. Foi chamada não só de antiga, mas de sagrada e abençoada. A obra ora publicada faz emergir à superfície a antiga história dos manuscritos aramaicos da Nova Aliança. Se você pensa em adquirir essa obra para ter um entendimento sobre o autógrafo da Brit Hadashah, ou Escritos Nazarenos, conhecido por Novo Testamento, aí você vai tirar suas conclusões. Se de fato havia coerência para os discípulos que não eram gregos. A língua grega na época era como o inglês que nós conhecemos nos nossos dias. Então veja só, será que de fato os discípulos de Yeshua conheciam a língua grega? Eram falantes e escritores? Temos que entender algo muito importante. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler e principalmente escrever. Eu não vejo sentido dentro daquilo que nós estudamos historicamente. Embora na Galileia havia uma parte de gentios e Yeshua migrou para a Galileia para viver um período ali, a Galileia dos gentios. No entanto, nós precisamos entender alguns pontos importantes na própria fala de Yeshua. Quando ele diz que não vem senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está fazendo referência às 10 tribos que foram dispersas. E ele veio para reajuntar essas tribos, para reconectar as tribos de Israel ao seu povo. Essa parte aqui de gentios, de língua grega, mas que também entendia o aramaico, exatamente por aquele contexto e aquela região predominantemente ser de fala aramaica. Vamos lá. Rogue Gatzela leciona algumas causas que levam o povo de Israel à adoção do aramaico no lugar do hebraico. A explicação demográfica é apoiada pela adoção rápida e generalizada do aramaico na Palestina, terra de Israel. Após o 5º século antes da Era Comum, o que também é evidente do ponto de vista linguístico, como o aramaico palestino pertence ao ramo ocidental do aramaico e mostra uma semelhança mais próxima com o aramaico antigo da Síria,
do que com os dialetos aramaicos orientais da Babilônia. Provavelmente se espalhou principalmente a partir da Síria. Após o quarto século antes da Era Comum, o aramaico era o vernáculo cotidiano dominante na terra de Israel. Em outras palavras, de acordo com a tradição rabínica, o exílio babilônico foi uma punição que Deus infligiu ao povo de Israel por conta da desobediência à Torá. Tendo em vista que o hebraico e o aramaico são línguas irmãs e compartilham vários radicais em comum, o exílio na Babilônia e a assimilação da língua aramaica não foram óbices para o estudo da Torá. Não torne a língua sursi, o aramaico siríaco, desimportante aos teus olhos, pois na Torá e nos profetas e nos escritos ela é falada. Talmud Yerushalayim, Sotá 30a. O aramaico foi destinado a se tornar a língua vernacular de Israel. Segundo o rabino Yehudá Hanassi, apesar de o siríaco ser a língua falada pelos judeus em Israel, eles deveriam preferir falar a língua sagrada, o hebraico ou a língua grega, por ser mais bela que o aramaico. Contudo, essa opinião não prevaleceu. A maioria dos rabinos decretou, tornando-se halahá com força cogente, que seria proibido aprender o grego. O motivo dessa proibição é exposto com muita propriedade por Ewan MacLeod. Entre os judeus, diz Ewan MacLeod, entre os judeus, portanto, qual era o sentimento em relação aos gregos? Era uma língua que eles aprenderam, respeitaram e usaram nas conversas do dia a dia? Algumas pesquisas históricas básicas responderão a essa pergunta para nós. A resposta será um choque para muitos. Descobrimos que os judeus, especialmente aqueles que em Israel não apenas geralmente não falavam grego, mas ativamente não falavam. Eles o evitaram, eles o odiaram. Era a língua do inimigo, era a língua do desprezado Antíoco Epifânio, que durante a revolta dos Macabeus entre 167 a 160 antes da Era Comum, tentou impor os costumes gregos e a língua grega aos judeus em Israel. Consequentemente, os judeus em Israel odiavam o grego. Provavelmente era a última língua na terra que eles gostariam de falar. Portanto, havia um intenso sentimento anti-helênico entre os judeus no primeiro século, o que pode ser vislumbrado na Mishnah Sotá 9 e 14. Sabemos que Antíoco Epifânio desejou modificar toda a cultura do povo. Antíoco Epifânio sacrificou porcos dentro do templo sagrado. Ele tentou impor a língua grega para substituir o aramaico que já era falado naquela época. Eu pergunto para você, será mesmo que os judeus patriotas que entendiam e acreditavam que as línguas semíticas, hebraico e aramaico, eram línguas sagradas, Lashon HaKodesh, eles iam mesmo adotar a língua grega para ser a língua que eles falariam entre si no dia a dia? Qual seria a coerência nisso? Nenhuma. Apenas, senão, um entendimento ocidentalizado, fruto de uma helenização. Eu quero ler aqui para vocês, para finalizar, uma parte do sumário, o testemunho textual, a uniformidade da Peshitta e as variantes nos manuscritos gregos. Página de número 108. Eu ainda não concluí essa obra. Vamos lá no proposto aqui, página de número 108. O testemunho textual, a uniformidade da Peshitta e as variantes nos manuscritos gregos. Ora, não precisamos nem falar, porque os próprios estudiosos da língua grega sabem que há uma repleta variante textual. São mais de 5.800 manuscritos, mais precisamente 5.900 manuscritos. Todos eles divergem entre si. Como nós podemos saber qual foi a pena
que escreveu de forma precisa aquela passagem. Eu tenho uma obra aqui que ela vai mostrar todas as adições copistas que eles fizeram no texto. E pasmem, muitas vezes nós vemos pastores e pregadores ensinarem e ministrarem tal passagens como se fossem sagradas, na qual o próprio Yeshua falou e os próprios apóstolos depois corroboraram também, quando na verdade nem Yeshua pregou, ensinou, nem os apóstolos, mas foram adições copistas. O grego tem essas variantes textuais. Será que na Peshitta ocorre esse mesmo problema? Vamos ver aqui o que o Tzadok fala. Afirmou-se no capítulo anterior que os manuscritos da Peshitta são uniformes, diferentemente dos textos gregos, repletos de variantes e erros. A fim de avalizar a assertiva, recorda-se o magistério do estudioso dos manuscritos gregos, Daniel Wallace, ao afirmar que há aproximadamente 400 mil variantes nos manuscritos gregos. Eis as suas palavras. Tudo isso quer dizer uma variante. É simplesmente a diferença de palavras encontradas em um único manuscrito ou um grupo de manuscritos de qualquer forma. Ainda é apenas uma variante que discorda de um texto base. Além disso, não existe apenas 200 mil. Essa pode ter sido uma estimativa precisa em 1963, quando sabíamos de muitos manuscritos. Mas com o trabalho feito no Evangelho de Lucas pelo Projeto Internacional do Novo Testamento Grego, o trabalho de Tommy Wasserman em Judas e o trabalho de Manusser em Tiago, 1 e 2 Pedro, as estimativas hoje estão perto de 400 mil. Embora isso possa nos deixar desconfortáveis, devemos ser absolutamente honestos com os dados. Eu exorto aqueles de vocês que usaram a definição errônea de Linkfoot a abordá-la. É comprovadamente errado e citá-la revela uma ignorância sobre a crítica textual. Eu espero que os editores de vários livros de apologética obtenham os dados corretos. A última coisa que os cristãos precisam fazer é se agarrar a algum ato espúrio em defesa da fé. Em vez disso, devemos buscar a verdade a todo custo, mesmo correndo o risco de nos incomodar. Por certo, as milhares de variantes nos textos gregos incomodam muitos cristãos, mas esse incômodo se desfaz em relação à Peshitta, que não apresenta o problema de quase 400 mil variantes. Diferentemente dos textos gregos, o zelo dos escribas siríacos, muitos deles de origem judaica, dotados do DNA físico e espiritual do povo eleito para produzir e guardar as Santas Escrituras, fez com que a qualidade dos manuscritos da Peshitta fosse infinitamente superior aos documentos gregos. Tema interessante é o acordo entre os manuscritos aramaicos, ainda que sejam de diferentes tradições eclesiásticas. Quando há eventual desacordo, trata-se de manuscritos jacobitas e não neotestarianos. De fato, a maior parte dos manuscritos traduzidos à Europa é de cópias jacobitas, e por esse motivo, os europeus terminam encontrando algumas diferenças textuais. Em contrapartida, a exatidão dos manuscritos neotestarianos demonstram o seu alto grau de zelo, como comenta Westerlaus. Testemunhos provam que o texto grego dos neotestarianos é totalmente igual aos da antiga versão Peshitta, até mesmo quando ocorrem algumas divergências entre os textos jacobitas e neotestarianos. Estas são tão pequenas que Westerlaus garante. Então não dá para ler tudo aqui, porque só essa parte que vai da página de número 8 até a página de número 16 são muitas informações ainda, mostrando um contexto histórico do porquê o Tzadok acredita que os escritos nazarenos foram escritos em aramaico e não em grego, que eu particularmente corroboro com esse entendimento, que os escritos nazarenos
foram todos eles escritos em aramaico, e sim, traduzidos para o grego koiné. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia textual, e tenho outra obra aqui que vai falar sobre essas variantes. São inúmeras discrepâncias textuais que trazem na língua grega. Adições, extrações, manipulações textuais. Como vocês podem ver, eu tenho ali também a Peshitta, o Novo Testamento em aramaico, que traz essa proposta de uma linguagem mais restaurada, de textos restaurados. E em notas de rodapé, ele vai mostrar os textos que há discrepância entre eles nos próprios manuscritos gregos. Eu recomendo esta obra para você. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, vale muito a pena. E se você gosta do nosso conteúdo, eu te peço que você se inscreva aqui embaixo se ainda não for inscrito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.